Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando o domingo de Pentecostes. Desejo uma feliz festa do Espírito Santo para todos. Quero convidá-los a escutar essa palavra de meditação sobre esta festa que nós estamos celebrando hoje, que é uma das mais importantes dentro do calendário da igreja. Então nós sabemos que a festa de Pentecostes já era celebrada no Antigo Testamento. Então é interessante que aqui diz os Atos dos Apóstolos que foi justamente no dia da festa de Pentecostes que o Espírito Santo se manifestou aos discípulos. Então isso tem uma relação com aquilo que aconteceu na Antiga Lei, porque de fato 50 dias após a Páscoa foi a ocasião que Moisés recebeu a lei no alto da montanha. Então naquele dia houve trovões, houve tempestades, escuridão e o povo teve medo. Então nós podemos concluir que no Antigo Testamento Deus queria basear aquela religião na autoridade através do medo. Uma vez firmando essa autoridade e conseguindo fazer com que o povo obedecesse à lei por causa desse medo, então Deus preparava a aliança que ele faria através do seu Filho. E através de Jesus Cristo, seu Filho, ele nos deu uma aliança muito melhor. Como nós lemos, de fato, no Evangelho de São João, quando diz que o vinho que Jesus colocou na festa era muito melhor do que aquele vinho que eles beberam primeiro. Então, é nesse sentido que nós consideramos a presença do Espírito Santo como algo que estava reservado para esses últimos tempos. Uma vez que nós estávamos bloqueados desse relacionamento de proximidade e de intimidade com Deus. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que não é possível você se aproximar de Deus e ter um relacionamento de amizade, de carinho, de união com Deus, sem você ter a purificação dos seus pecados. Porque os nossos pecados fazem uma barreira, fazem um muro de separação entre nós e Deus. Então, primeiro é preciso quebrar essa barreira. É preciso a reconciliação. É preciso que Cristo venha na cruz e ele faça a expiação dos nossos pecados. Por isso que na primeira aparição de Jesus ressuscitado, ele sopra sobre os seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo, a quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem retiverem serão retidos. Então Jesus, uma vez que ele passou pela morte e pela ressurreição, e através do seu sangue, ele reconciliou a nossa humanidade com Deus, então ele nos dá o sacramento. E esse sacramento vem como um dom de Cristo ressuscitado, e através de um sopro, ele infunde nos apóstolos o poder de perdoar os pecados. E esse poder de perdoar os pecados é comunicado na Igreja Católica até hoje, através daqueles que recebem o sacramento da ordem. Então, quem tem o sacramento da ordem e recebeu esse poder que Cristo comunicou aos apóstolos para perdoar os pecados, então essa pessoa se torna instrumento da reconciliação de Deus. Então isso de fato é muito importante para a nossa vida, porque a partir dali nós temos possibilidade de receber o Espírito Santo como receberam os apóstolos, porque eles já estavam purificados e eles já tinham participado desta promessa que Cristo tinha feito para eles. Então agora não mais através do medo, não mais através dos trovões e terremotos, mas através desse vento impetuoso, dessa força de Deus que vem do alto, não para nos causar medo, mas para inebriar os nossos corações do seu amor. De tal forma, os apóstolos ficaram inebriados, porque a palavra inebriado significa
uma pessoa que está completamente fora de si, que ela está cheia de uma delícia, de uma doçura, de um gosto tão inefável que ela não consegue agir de forma concentrada e de forma normal. Então eles estavam assim, e as pessoas achavam que eles estavam embriagados. Mas São Pedro disse, não, é o Espírito Santo, porque nós acabamos de receber aquela promessa que veio do alto. E nós não estamos mais numa aliança que foi firmada em tábuas de pedra, porque a lei era uma coisa rígida, uma coisa fria, como a pedra. Agora nós estamos baseados numa aliança muito melhor, porque o Espírito Santo foi infundido em nossos corações, como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, nós agora temos o derramamento desse licor suave, dessa delícia que é o Espírito de Deus. E quando uma pessoa prega a palavra de Deus, essa pessoa anuncia sobre tudo isso, a novidade dessa nova aliança, dessa possibilidade de nós sermos amigos de Deus e de nós nos aproximarmos de Deus pelo amor e não pelo medo, e de nós termos um relacionamento de amizade e não uma lei escrita em tábuas de pedra. Então é isso que Jesus diz aqui no Evangelho, quando de fato ele nos convida a essa nova realidade. E ele diz, quem não me ama não guarda os meus ensinamentos. Porque a doutrina que ouvis não é minha, mas daquele que me enviou, isto é, do Pai. E eu disse essas coisas enquanto estive convosco. Porém, o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos inspirará tudo o que vos ensinei. Então, esse Espírito da Verdade é que auxilia a igreja. E é o Espírito da Verdade que continua ensinando aquelas mesmas coisas que Jesus já ensinou de uma vez por todas, quando ele esteve no mundo com os seus apóstolos. Então, amar Jesus Cristo é guardar a palavra de Cristo. E guardar a palavra de Cristo não significa somente guardar os mandamentos, mas guardar esse compromisso, porque a palavra de Cristo é sobretudo um compromisso que você tem com Deus. Porque no Antigo Testamento, Deus dizia, olha, cumpra a lei e pronto, o resto você depois faz como você quiser, eu te dispenso. Não, na palavra do Novo Testamento, nós não estamos mais obrigados a ficar decorando uma lei, mas nós vivemos de uma forma muito mais engajada em Deus. Porque Jesus não nos pede somente a observância de uma lei, ele nos pede o nosso coração. Ele nos pede o nosso ser total. Então você se dá a Deus e você vive para fazer a vontade de Deus. Isso é guardar a palavra de Jesus. E quando a pessoa de fato ouve a palavra de Jesus e guarda a palavra de Jesus, ela mostra que ela realmente ama Jesus. Porque não é possível amar Jesus sem guardar a palavra de Jesus. E se nós amamos Jesus, nós podemos experimentar o Espírito de Deus, porque o Pai o envia em nome de Jesus. Então é impossível uma pessoa receber o Espírito Santo se não for em nome de Jesus Cristo. E ela recebe em nome de Jesus Cristo por quê? Porque ela vive as palavras de Jesus Cristo. E as palavras de Jesus Cristo são essas que estão escritas no Evangelho e que são reproduzidas pelo magistério da igreja. Porque sem isso não teria lógica Deus ter enviado o Espírito Santo. Bastava ele dizer, olha, eu vou subir ao céu, vocês guardam essa palavra e pronto. Nós mantemos aqui a nossa combinação. Como aconteceu no Antigo Testamento. Deus deu os mandamentos, acabou. Guarda os mandamentos e acabou. Não tem mais o que fazer. Mas não é assim. A igreja é um organismo vivo e é o Espírito Santo que fala. É o Espírito Santo que ensina. E é o Espírito Santo que nos dá o magistério da igreja. Portanto, guardar a palavra do magistério da igreja, ou seja, de todos os papas verdadeiros, é guardar a palavra de Cristo. E é seguir o próprio ensinamento de Cristo. Na medida que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que fala e que nos ensina aquilo que Jesus já ensinou,
mas de uma forma atualizada através do magistério da igreja. E é isso que nós estamos sempre ensinando, na medida em que nós temos um desejo de fazer a vontade de Deus, fazendo a vontade daquilo que está revelado por Deus na doutrina da Santa Igreja Católica. Então é preciso a gente entender essas coisas, porque Deus não enviou um espírito sedutor. Deus enviou um espírito consolador. E a maioria das pessoas acha que o Espírito Santo é um espírito sedutor. Qual que é a diferença? O espírito sedutor é aquele que fala, ó, vem aqui eu vou te dar isso, vem aqui eu vou te dar mais dons, vem aqui eu vou te dar mais graças, vem aqui eu vou te fazer experimentar todas as delícias espirituais. Não, isso é sedução, isso não é consolação. Consolação é quando você sabe que aquela pessoa ali está numa situação difícil, está sofrendo, está precisando de ajuda, e você diz, vem comigo que eu te consolo, eu te ajudo, eu te seguro pela mão. Então assim é o Espírito Santo. Portanto, o caminho do cristão não é um caminho de delícias, e o Espírito Santo não é um sedutor, como se fosse o diabo, que fica do nosso lado, nos oferecendo prazeres. O caminho do cristão é um caminho de cruz. E o Espírito Santo vem ao nosso lado porque ele é consolador. E ele, sendo consolador, ele sabe nos dar o que nós precisamos em cada situação da nossa vida. Não importa o que nós estejamos passando. E não importa a situação que nós estamos vivendo. Se a pessoa está sozinha, o Espírito Santo consola. Se a pessoa está doente, o Espírito Santo consola. Se a pessoa está triste, o Espírito Santo consola. Se a pessoa perdeu tudo, o Espírito Santo consola. Porque foi para isso que ele foi enviado. Agora, ontem mesmo uma pessoa escreveu num comentário do nosso vídeo, nesse canal que nós temos, Monte Carmelo, dizendo, porque o Frei Tiago só fica denunciando, ele diz, não está certo, isso está errado, isso não é Papa verdadeiro, ele só fala mal, e no final das contas, eu abandonei a missa, deixei de comungar, já não faço mais nada, já perdi tudo, agora eu não sei mais o que fazer, vou voltar para tudo que eu deixei, porque o Frei Tiago não está me dando nenhuma orientação daquilo que eu tenho que fazer da minha vida, depois que eu deixei a nova igreja, depois que eu deixei os falsos papas, depois de que eu deixei todas essas coisas que eu tinha, e principalmente a comunhão. E aí eu expliquei para essa pessoa, primeiro, que ali nesse canal nós estamos denunciando a farsa desse falso catolicismo que eles estão fazendo ali, mas que nós não temos a intenção de usar esse canal para dar conselhos espirituais para as pessoas. Para isso que nós temos esse outro canal que a gente fez, que é esse que nós colocamos as homilias, justamente para nós explicarmos, darmos uma orientação espiritual, falarmos das coisas que dizem respeito à nossa fé de uma forma mais positiva e não de uma forma negativa, no sentido de denunciar o erro e mostrar onde está a impostura e a mentira. No entanto, se essa pessoa realmente deseja a verdade e realmente deseja fazer a vontade de Deus, que ela saiba que nós não estamos tirando ninguém da comunhão. Nós simplesmente estamos alertando essa pessoa que isso que ela pensa que é missa não é missa, que é feita por uma igreja que na verdade não é igreja, e essa comunhão nem sequer é uma verdadeira comunhão, porque esses sacerdotes nem sequer estão ordenados como deve ser a ordenação de uma igreja católica. Então quer dizer, na verdade nós só estamos tirando a pessoa da mentira e levando a pessoa para a verdade. Se a verdade é dura, se a verdade é difícil, que ela se adapte e busque o Espírito Santo. Porque como eu disse, o Espírito Santo não é sedutor, como está aí nesses grupos carismáticos e nessas falsas revelações e em todo esse sistema dessa falsa igreja. Mas o Espírito Santo é consolador, porque ele vai hoje ajudar o cristão que está sofrendo, porque ele não tem uma missa, porque ele não tem um papa, porque ele não tem uma orientação e porque a vida dele se torna difícil, mas ele sabe que Deus está com ele.
Então, é aqui que nós temos que ter fé e é aqui que nós temos que ter uma dependência do verdadeiro Espírito de Deus. Então, por isso que eu convido essa pessoa, como todas as pessoas que estão nessa situação difícil e que estão perdidas, a buscar, de fato, essa graça, essa luz do Espírito Santo. Porque como diz aqui nessa sequência de Pentecostes, que de fato é muito bonito, como nós lemos nessa missa, né, o Espírito Santo é o doce hóspede da alma. Ele é um suave refrigério. Ele é um repouso no trabalho. Ele é a consolação no prêmio. Ele é uma luz felicíssima que enche o íntimo dos corações. E sem ele, nada há de bom em nós. Portanto, nós pedimos para que ele regue aquilo que está seco. E ele cure aquilo que está enfermo. Que ele consiga abrandar aquilo que está muito duro e ao mesmo tempo aquecer o que está frio. E guiar aquele que está andando errado. Então, pedindo essas graças e se colocando na presença de Deus, a pessoa vai receber os dons de Deus. Porque não adianta você consolar o seu coração de uma forma falsa, que na verdade é uma sedução, uma ilusão, buscando coisas que não agradam a Deus. Porque mesmo que você tenha os sentimentos, a religião não é feita de sentimentos. A religião é feita de obediência àquele que nós amamos. Como Jesus diz, quem ama, guarda as minhas palavras. E guardar as palavras de Jesus, como eu disse, é guardar o magistério da igreja. Guardar o magistério da igreja é rejeitar tudo que é contra o catolicismo. É muito simples. Não tem como você amar Jesus sem guardar as palavras de Jesus. E não tem como você querer guardar a palavra de Jesus sem guardar a palavra da igreja, que é a continuação da palavra de Jesus, feita pelo Espírito da Verdade, enviado pelo Pai, em nome de Jesus. Então, por isso que os apóstolos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes em forma de línguas de fogo. Porque as línguas representam que Deus é comunicação. E Deus quer comunicar. Comunicar o quê? A verdade. E comunicando a verdade, nós temos que tomar uma decisão diante da verdade. E assim foi a vida dos apóstolos. Eles não viveram em meio a delícia e prazeres. E nem comungaram toda hora quando eles quiseram. Eles fizeram aquilo que era possível, dentro da situação deles. Assim, muitos santos, que eram inclusive sacerdotes, muitas vezes nem sequer puderam comungar. Porque eles estavam presos, que eles estavam impossibilitados de celebrar a missa. E, no entanto, eles não deixaram de dar o testemunho. Então, é assim que nós devemos entender que, desde que a igreja recebe o Espírito Santo em forma de língua, essas línguas são para comunicar. Não é para falar em dons carismáticos, mas é para comunicar a verdade nas diversas línguas de todos os seres humanos. E uma vez comunicando a verdade, cada ser humano, na sua própria língua, tem que dar testemunho da verdade. E dar testemunho da verdade significa sofrer por causa de Cristo. E isso aí é a consequência dessa comunicação de amor. Porque ninguém, que eu saiba até hoje, amou sem sofrer. O amor acompanha o sofrimento, porque nós somos solidários e temos compaixão daquele que nós amamos. Então, é nessa lógica que o Espírito Santo se comunica para nós e que essas línguas vêm do céu com o fogo, porque o fogo do amor abrasa os nossos corações e nós nos tornamos uma brasa incendiada de amor por Cristo, de amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, único Deus verdadeiro, que nos resgatou e nos deu acesso à sua glória. Portanto, não busquemos os prazeres desse mundo, mas ao contrário, denunciemos o erro, façamos a vontade de Deus e mesmo que soframos, não tenhamos medo, porque existe ao nosso lado o Consolador. E que seja bendito o Espírito Santo Paráclito, agora e para sempre. Amém.